Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Toya Cordingley nasceu em 14 de junho de 1994 em Ory, no sudeste da Austrália. Toya tinha ainda mais dois irmãos. Na época dos fatos, os pais dela, o Troy e a Vanessa, estavam separados, mas ainda assim eles tinham uma convivência boa por conta dos filhos. Então a Toya cresceu numa família amorosa, cuidadosa. Os amigos e os familiares descrevem ela como uma mulher muito amável, gentil com as pessoas, muito despreocupada. Ela gostava muito de aventuras. Ela também tinha uma personalidade vibrante, muito alegre. Inclusive, eles fazem menção aos cabelos coloridos que ela tinha. E a Toya era conhecida pela sua paixão com os animais e principalmente com os animais de rua. Ela já havia trabalhado várias vezes em voluntariados e em ONGs que atendiam esses cães de rua. A Toya tinha uma convivência muito boa com a família, como eu disse, com os pais, com os irmãos. Ela também tinha um namorado, o Marco. Ela namorava com ele já há algum tempo e eles tinham gostos muito parecidos, desde personalidade, eles tinham uma mesma vibe, sabe, muito legal. Mas o que unia mais ainda os dois era a paixão pelos animais. Toya era farmacêutica assistente, então ela trabalhava em período integral numa farmácia e o tempo livre que ela tinha de folga geralmente era ocupado pelo namorado, então ela ficava com o namorado, tratando dos animais que eles tinham juntos e também com a família dela. Agora a gente vai direto pro dia em que tudo aconteceu, tá? Então, dia 21 de outubro de 2018, era um domingo, a Toya tinha 24 anos na época dos fatos. Ela trabalhou nesse domingo durante meio período. E mais tarde, depois do trabalho, ela tinha planos de passear com o seu cachorro na praia. Então ela saiu da farmácia onde ela trabalhava, ela passou num mercado e a polícia conseguiu confirmar isso através de imagens da câmera do mercado. Ela comprou algumas coisas que ela precisava, dirigiu até a casa dela, deixou as compras lá, depois ela foi até a casa do namorado, do Marco, então pegou o cachorro e foi passear na praia com ele. As câmeras de segurança que a polícia teve acesso comprovam essa cronologia dos fatos, então realmente foi isso que aconteceu. Então a Toya foi até a praia de Wangete, não sei se é assim que se pronuncia, ficava a cerca de 25 quilômetros do lugar que ela morava. A Toya não gostava de praias muito cheias, então ela gostava de frequentar as praias mais isoladas que tinham ali nas proximidades. Ela gostava de silêncio, de tranquilidade, ela gostava também de meditar. Então ela procurava realmente por essas praias mais isoladas para poder passear com o cachorro, para ficar mais tranquila curtindo ali a praia. Esse local que ela escolheu para ir passear com o seu cachorro é um lugar paradisíaco, muito bonito, mas é um lugar extremamente isolado. Para vocês terem noção, tem somente um hotel e um resort ali, então é pouquíssimo movimentado. Mas como eu disse, isso não era algo fora do comum para ela. Ela sempre fazia isso e esses lugares ermos eram os lugares que ela mais gostava. Outubro é o início do verão australiano, então estava um dia muito quente, muito gostoso para ela realmente fazer aquilo que estava nos planos dela. Começou a escurecer e a Toya não chegou na casa do namorado novamente. E foi aí que o Marco começou a ficar preocupado, porque não era do feitio da Toya fazer isso, sumir por várias horas e não dar notícias. Ele esperou um pouco, tentou contato com ela, mas não conseguiu. Então ele começou a entrar em contato com alguns amigos, familiares, para saber se alguém tinha notícias dela, mas ninguém sabia de nada, até porque ele foi a última pessoa a ver ela. Por volta das 9 horas da noite desse mesmo dia, o Marco entrou em contato com a polícia, porque ele realmente não tinha nenhuma notícia dela. E a polícia foi até lá, eles começaram a fazer uma breve busca por ela. Eles foram até as praias ali da proximidade, mas como a maioria dessas praias tinha pouquíssima luminosidade, eles decidiram aguardar algumas horas e voltar com a busca na manhã seguinte. A essa altura a família já estava desesperada, óbvio,
com o desaparecimento dela. Então eles ficaram indignados com o fato da polícia querer retornar só na manhã seguinte para procurar por ela. Então eles organizaram uma busca noturna ali entre eles mesmo. Eles não queriam ficar esperando até amanhã, porque eles sabiam que qualquer minuto ali que passasse era um minuto perdido. Então eles começaram a procurar, eles levaram lanternas, tochas e eles dirigiram até o sul da praia, que foi onde eles acharam o carro da Toya estacionado. O carro dela estava estacionado na rodovia, ele estava trancado, não havia obviamente nenhum sinal dela lá dentro. E encontrar o carro da Toya para alguns foi um pontinho de esperança, porque isso significava que se o carro estava ali, ela provavelmente estaria ali nas proximidades. Mas para a mãe dela aquilo foi um choque, o fato do carro estar ali e ela não está ali. Então a mãe dela começou a entrar em desespero e é dito que nesse momento o pai, o Troy, teve que tomar a frente de toda a busca, porque a mãe realmente perdeu o controle quando ela encontrou o carro da filha. A essa altura, muitas outras pessoas já estavam sabendo do desaparecimento da Toya. Algumas pessoas já estavam compartilhando nas redes sociais que ela estava desaparecida. O irmão dela, inclusive, havia feito um post falando sobre isso e pedindo para as pessoas que, se alguém tivesse qualquer informação, que contatasse a família. Então, mais pessoas começaram a chegar para ajudar nas buscas. E cerca de 1 quilômetro à frente da onde estava estacionado o carro da Toya, foi encontrado o cachorro dela e do Marco. Ele estava amarrado a uma árvore e a corda que ele estava amarrado estava tão presa na árvore que o cachorro praticamente não conseguia nem sentar, muito menos se deitar, de tão amarrado, sabe, de tão próximo que ele estava da árvore mesmo. Mas o cachorro foi encontrado ileso, ele não tinha nenhum tipo de marca de violência nem nada. Então começou a amanhecer e a polícia finalmente voltou para ajudar nas buscas. Então já estava claro quando o Troy, o pai da Toya, avistou um pé humano saindo da areia e, num ato de desespero, ele saiu correndo e começou a cavar a areia, e foi então que ele encontrou o corpo da filha dele. A Toya já estava sem vida, claro, e ela estava nua, ela tinha sinais de violência e ela também tinha várias perfurações pelo corpo dela. Obviamente, a família toda entrou em choque, a comunidade também, porque já tinha bastante gente ajudando a procurar pela Toya. Mas o pai, que encontrou o corpo da filha aos 24 anos de idade, com toda uma vida pela frente, ali daquele jeito, machucada, toda mutilada, a gente pode até imaginar o choque dele, né, gente? É realmente muito cruel tudo que aconteceu com ela. O funeral da Toya foi feito 2 semanas depois. Teve mais ou menos 400 pessoas que participaram de toda a cerimônia. O cachorro que estava com ela, inclusive, também estava lá. Tem algumas fotos desse dia, de tudo que aconteceu. E a Toya, como eu disse, era uma pessoa muito querida pelos familiares, pelos amigos. Então, esse último momento foi um momento de muita emoção, muita tristeza também, obviamente. Mas depois que tudo acabou, a família queria saber o que tinha acontecido afinal com ela, né? Quem tinha feito aquilo com ela. Então não se tratava mais de uma investigação de desaparecimento, mas sim de uma investigação de homicídio. A polícia tinha algumas teorias sobre o caso, uma delas é que seria alguém conhecido da Toya que teria feito aquilo com ela, porque o cachorro que estava com a Toya naquele dia era um pastor alemão dinamarquês, ele tinha tendências protetoras, então provavelmente se alguém tivesse chegado atacando a Toya logo de uma vez, ele provavelmente teria atacado a pessoa no instinto de proteção à dona, mas o cachorro não tinha nenhum sinal de que havia atacado alguém nem nada. Então ele estava amarrado à árvore, ou seja, a pessoa que fez aquilo realmente conhecia a Toya, fez com que ela amarrasse o cachorro ali na árvore, ou realmente era uma pessoa que usou ali uma estratégia muito boa para conseguir amarrar o cachorro ali e ao mesmo tempo prender ela. Enfim, essa era uma das teorias dos policiais. Então, justamente por ter essa teoria de ser alguém conhecido da Toya, a polícia começou a investigar as pessoas ali do convívio dela, amigos, familiares, enfim, mas todos eles tinham álibis consistentes, então eles descartaram todo mundo. E apesar de eles conseguirem imagens das câmeras de segurança da rodovia ali perto da praia, do mercado, enfim,
eles não conseguiram nada que levasse de fato a alguma informação relevante para o caso. Eles receberam também cerca de 100 denúncias anônimas, mas nada levou a lugar nenhum. Até que a polícia recebeu uma informação de algumas pessoas que diziam trabalhar com um homem que havia aparecido no trabalho na segunda-feira à tarde, com vários hematomas que pareciam arranhões e também mordidas nos braços. Só relembrando que o crime aconteceu no domingo e o corpo da Toya foi encontrado segunda-feira pela manhã. Esse homem era Rajwinder Singh, mais conhecido como Raj, e ele é um indiano. O Raj é natural da Índia, ele morava com a sua esposa e com 3 filhos, e ele é descrito pelas pessoas como um homem trabalhador, um homem meio quieto, mas que era muito inteligente e que fala 3 idiomas. Segundo conhecidos do Raj, ele sofria com depressão, inclusive meses antes que antecedeu todo esse caso. O Raj tirou várias licenças do trabalho sem ao menos explicar o porquê, mas como ele tinha uma personalidade muito quieta e isolada também, ele não era muito de conversar com os colegas de trabalho. Mas os colegas de trabalho estranharam o fato dele estar com aqueles hematomas. Eles disseram que ele até tentou esconder, mas que em alguns momentos durante o trabalho acabou aparecendo. E o que foi mais estranho foi que naquela noite da mesma segunda-feira, o Raj comprou uma passagem para a Índia e ele simplesmente fugiu. Então a polícia finalmente tinha uma pessoa de muito interesse, um suspeito que tinha evidências muito fortes, até porque depois, revisando as imagens das câmeras de segurança que eles encontraram na rodovia ali próximo à praia, onde estava o carro da Toya, eles viram que o carro do Raj era um dos mesmos carros que apareciam na filmagem. Ou seja, isso colocava ele diretamente no local do crime, no mesmo dia em que o crime aconteceu. Óbvio que isso não é uma prova assim concreta, mas é uma evidência muito forte de que ele esteve lá no dia do crime. E levando em consideração que tinham aqueles hematomas, arranhões no corpo dele exatamente um dia depois do crime, e o fato que ele fugiu no mesmo dia em que ela foi encontrada, é algo realmente muito estranho e muito suspeito. Só que as coisas não são tão simples assim. Basicamente, como ele voltou para o seu país de origem, a Índia, um acordo de extradição entre os 2 países precisa ser fundamentado. Só que isso não é nada simples. Normalmente, esse processo já é demorado, é complicado, mas segundo as matérias, a Índia parece que complica ainda mais esses processos de extradição. Além dos documentos normais que é pedido, eles ainda pedem assim muitas provas, praticamente tendo que provar realmente que o sujeito é o responsável pelo crime. Então tem que haver provas o suficiente que indiquem que aquela pessoa possa virar um réu. Só assim eles permitem a extradição do sujeito indiano para o país que ele vai ser formalmente acusado. Só que isso demora muito e precisa ter todas essas provas. A polícia não tinha assim tantas evidências concretas contra o Raj, então eles precisavam colher muito mais evidências para conseguirem esse pedido de extradição. O crime aconteceu em outubro de 2018 e o pedido de extradição só foi assinado em março desse ano de 2021. Normalmente, as autoridades não comunicam às pessoas no geral sobre o processo de extradição, como é que tá o andamento e tudo mais. Mas como lá na Austrália o caso assim é recente e a comunidade fica muito em cima porque eles querem uma solução para o caso, já que o caso ainda permanece sem um acusado formal. Eles deram uma declaração de que o pedido de extradição foi feito em março. Só que nós estamos em agosto e ainda praticamente nada aconteceu. O paradeiro do Raj ainda é desconhecido por nós, meros espectadores do caso. Ele ainda não foi extraditado para a Austrália, então, resumidamente, o caso permanece sem solução. A família da Toya se sente de mãos atadas, porque eles têm que lidar com a dor da perda precoce dela e ainda eles têm que lidar com a impunidade, porque seja o Raj o culpado ou uma outra pessoa, seja quem for, o responsável pela morte da Toya ainda está livre enquanto ela está morta.
Mas mesmo com esse sentimento de impunidade e injustiça, eles dizem que eles já se sentem um pouco mais aliviados por esse pedido de extradição ter sido assinado, porque eles disseram que foi um passo muito importante que foi dado nesse processo todo, que provavelmente ainda vai demorar muito tempo para ser concluído. Mas eles disseram que eles não vão desistir de fazer justiça pelo nome da Toya e que enquanto eles forem vivos, eles vão cobrar as autoridades e vão fazer com que a justiça seja feita. E esse foi o caso de hoje, gente. Eu acho que foi o meu primeiro caso sem solução aqui do canal. Embora eu não goste muito desses casos, eu prefiro sempre ver os responsáveis pagando pelo que eles fizeram. Mas esse caso me chamou muita atenção, até porque é um caso recente. Então, eu quis trazer aqui pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, ainda é um caso recente, então assim que tiver atualizações sobre ele, eu volto com ele aqui pra contar pra vocês, tá? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu like também aqui porque me ajuda muito. Não esquece de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Nós temos vídeos toda quarta e toda sexta-feira. Me segue no Instagram também, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. Tem um link aqui embaixo também que vai direto lá. Aqui embaixo também tem o link do meu canal pessoal, caso você queira conhecer. Já tenho ele há um tempão aí, há uns 6 anos pelo menos. Tem aqui embaixo também o link dos meus canais parceiros, o Caçadores de Crimes, tá bom? São vários canais muito bons, eu super recomendo pra vocês. E é isso, gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau!